Bem-vindos ao HTP Áudio, o seu horário de trabalho pedagógico em ondas sonoras. Eu sou o Bruno e hoje a gente vai falar de saúde do professor. Ah, você que é professor? Você que está meio sem saúde ou quer mais saúde? Esse programa é para você, tá bom? Mas antes a gente vai para a leitura de e-mails com o nosso querido Pedrão, o Peter, tá? Os e-mails referentes ao episódio passado, o episódio 8, sobre aprendizagem criativa, tá? Que foi bem legal. Quem não ouviu ainda, espera terminar esse aqui e ouça, por favor, ok? Então vai lá, Peter, leia pra gente os e-mails. Muito bem, estamos aqui com o Peter. Tudo bem, Peter? Você tá por aí? Olá! Ah, estamos gravando com 2 microfones hoje. Opa! E agora o Peter vai ler uma mensagem de uma pessoa que deixou aí um comentário no nosso YouTube sobre o episódio passado, que é de aprendizagem criativa. Se você não ouviu, vai lá e ouça, porque tá super mega interessante. Eu queria agradecer a Reni Rossi, que ela deixou um recado pra gente lá no nosso vídeo no YouTube. E ela comentou que a aprendizagem criativa realmente é algo para a gente pensar, né? Utilizar nas aulas, pesquisar mais e colocar em prática isso, porque é um conteúdo que é super recomendado. Ah, maravilha! E agora temos mais uma coisa que faremos aqui na nossa leitura de e-mails, que na verdade é uma leitura de respostas de formulário. Explica melhor pra gente, Peter. Isso, a gente vai dar uma devolutiva para todo mundo que respondeu o nosso formulário de avaliação do FIC, do Festival de Invenção e Criatividade, que aconteceu no dia 19 de outubro agora. A gente teve uma grande porcentagem que respondeu o que achou do evento, né? Entre excelente e bom, nós temos os números de 98%, Bruno. Uhul! Que acharam o evento excelente ou muito bom. Maravilha, hein? Também a gente teve algumas críticas que a gente anotou aqui para melhorar. Sim, né? sim. A gente teve algumas coisas que desagradou, que a gente com certeza vai melhorar para o próximo ano. Sim, foi nosso primeiro evento desse tamanho. Primeiro evento e muito elogiado. Muito elogiado. Ficamos muito felizes, né? A gente fica muito feliz que deu muito certo. Os professores gostaram muito, os pais gostaram muito e os alunos, que é o principal, brincaram e se divertiram. Sim, foi muito bacana ver tanta criança saindo toda suja de slime, areia e molhada de oficina de foguete, foi bem bacana. E eu queria saber o seguinte, a pergunta que não quer calar. As pessoas querem o FIC no próximo ano, é isso? Sim, então, esse é o dado impressionante. Todo mundo que respondeu o nosso formulário, todos responderam que sim, eles gostariam que acontecesse no próximo ano o Festival de Invenção e Criatividade. Maravilha, olha que belezinha, não? A gente queria agradecer demais quem foi ao FIC, né? Porque, assim, foram mais de 2.000 pessoas. Sim. Né? Um evento aí que foi das 9 às 5, certo? E reuniu muita gente, né? Pais, alunos, professores de outras redes, professores de outras cidades. Muito, muito bacana. A gente ficou muito feliz com o resultado. Deu muito trabalho, pessoal. Olha, foi uma trabalheira organizar tudo, mas assim, a gente fez de coração porque foi um evento que a gente acreditava muito desde o início. Sim, já estamos pensando aí como vai ser o do próximo ano. Sim, e você que é professor já fica esperto então. Ano que vem tem FIC de novo e você pode mostrar o seu trabalho lá na mostra interativa. Você vai poder fazer outras coisas neste dia novamente. É isso aí, pessoal. Obrigado e a gente se vê no próximo episódio. Maravilha! Estamos de volta aqui e hoje temos 2 convidadas especialíssimas, 2 psicólogas e professoras. Tá? Temos aqui à minha direita a Mariana Magrini, que ela é formada em Ciências Biológicas pela Unicamp e Psicologia pela Universidade de São Francisco. Ela atua na rede desde 2012 como professora de Ciências, no Integração, eu acredito e no projeto de Psicologia aqui da rede já tem 3 anos, tá bom? Tudo bem, Mari? Tudo bom, Bruno, é um prazer estar aqui, obrigada. A gente que agradece. Muito nervosa, Mari? Muito. Imagina, relaxa. Temos psicólogos aqui, você pode fazer uma sessão aqui. Bom, e temos aqui também, à minha esquerda, a Daniela Cristina Bissotto, formada em Psicologia pela Universidade de São Francisco e em Pedagogia pela Unicamp, tá? Ela é professora do 3º ano lá em Louveira e atua como psicóloga escolar aqui na rede municipal de Vinhedo, nos 3 segmentos, tá? Infantil, Fundil 2,
desde 2011. Porém, ela já está na nossa rede desde 93, tá? Como professora de classe mesmo. Tudo bem, Dani? Tudo bom, gente? Prazer estar aqui, Bruno. O prazer é todo nosso, querida. Bom, vamos começar então nossa conversa com alguns dados, tá bom? Segundo uma matéria do jornal britânico The Guardian, 20% dos professores se sentem tensos no seu trabalho, comparado com 13% de profissionais com ocupações semelhantes. Outro aqui, o jornal norte-americano The Washington Post. Tá? Em 2016, foi estimado que 27% dos professores perderam mais de 10 dias de trabalho por conta de doenças. Tá? E aí tem ainda a edição de maio agora da revista Nova Escola. Apresenta alguns dados aqui do Brasil e do mundo, tá? Tudo misturado. 15% dos docentes são afastados por problemas de saúde. 59% dos docentes com depressão não têm acompanhamento médico regular. E na cidade de São Paulo, aqui pertinho, em 2018, a cidade teve mais de 27.237 afastamentos, tá? Sendo disso tudo aí, 22.561 desses são da educação. 12.632 são casos de depressão. 8.882 estão relacionados ao estresse. Ou seja, dados alarmantes aí. Bom, para quem é professor ou conhece um professor, já sabe que não é uma profissão fácil. Tá? Nada fácil. Nada fácil. E assim, a gente não quer aqui também ficar vitimizando o professor nem nada, mas a gente quer ter um olhar humano sobre esse profissional. Tá? Então, assim, o professor tem muitas dificuldades que quem não é professor nem imagina, né? Então aqui, eu vou começar com uma proposta aqui, tá? Temos Vamos lá. 3 professores aqui na mesa, tá? Pra quem não sabe, eu sou professor também de artes, tá? Quem aqui já adoeceu por conta de sala de aula? Levanta a mão. Eu tô Olha, aqui, a minha mão tá levantada. levantando a mão aqui. Eu nunca precisei de um afastamento, mas é frequente eu me ver num lugar de estar precisando dar um tempo, por estar sobrecarregada. Aí você vai percebendo, né, sinais que são alertas para você, né? Quem se conhece começa a perceber esses sinais. Então, aí eu me vejo nesse lugar de repente estar cansada do trabalho, achar que eu tô sobrecarregada. Não precisei me afastar, espero que isso nunca aconteça, mas pode acontecer com qualquer um, né? E você, Dani, já passou por algum? Eu já tive crise de choro por conta, geralmente, de comportamento de aluno mesmo, porque eu acho que a indisciplina é um dos fatores que acaba acarretando bastante estresse. Então já aconteceu de ter crises de choro porque você não consegue lidar, porque assim, o aluno o tempo todo te coloca, você vive sob pressão ali, né? E muitas vezes você não sabe o que fazer, porque você tá tão angustiado com aquele sentimento. E para mim a forma mais adequada de eu tentar colocar isso para fora é através de crises de choro. Então já aconteceu sim, mas é interessante que depois que você passa por essa situação, você aprende muito, né? Então são alunos que te desestabilizam emocionalmente, mas que depois que passa, você acaba aprendendo bastante, né, com essa situação. É interessante como vai de cada uma mesmo, porque para Dani, então é indisciplina. Para mim, eu já não sinto tanto, eu sinto mais pelo número de horas que eu tô trabalhando. Então, conforme eu percebo que eu tô trabalhando demais e as outras coisas que me satisfazem estão sendo deixadas de lado, aí eu sinto que eu começo a adoecer. Então, é o número de horas que eu tô ligado ao trabalho. Eu já tive também problemas, eu tive um ano que foi muito estressante para mim, muitas coisas aconteceram na vida particular e na docência ali não estava tão fácil também. E eu lembro que uma vez eu cheguei chorando na escola e coube a coordenadora, que acho que aí é um papel importante numa gestão, né, identificar, né, que às vezes o professor vai, né, e tem aquela coisa, não, eu preciso dar aula. E às vezes cabe à gestão identificar esses casos de professores. Então eu cheguei com a cara de choro, porque eu chorei o caminho inteiro do carro. Porque eu sabia que eu ia chegar e ia acontecer sempre a mesma coisa. Aquele tal aluno vai brigar com tal aluno e vai acontecer isso, eu não vou conseguir dar minha aula. E a gente vai projetando, né? Então esse foi um caso. Foi um ano assim que chegou em outubro, novembro, eu desabei, não consegui. Eu tive que faltar um dia aí. E eu lembro que o meu primeiro ano como professor foi o primeiro ano que eu tomei remédio para dor de cabeça. Bom, seguinte, a gente tá falando aqui, né, como é difícil e tal. Porém, a docência tem muita coisa boa.
né? Assim, muita coisa boa. Então, eu quero perguntar aqui, da Mari. Mari, o que te traz felicidade na sala de aula? Nossa, olha, tem coisas da sala, mas sabe uma coisa que eu gosto muito? Eu dou aula pro Fundamental 2, quando eu tô em sala de aula. E logo, eles estão no mercado de trabalho, né? Você acompanha eles até o 9º ano. Eu sinto muita satisfação quando eu encontro eles na rua e eu vejo que eles estão trabalhando ou estudando o que eles gostariam, ou entraram na universidade, ou conseguiram entrar naquele ensino médio que eles queriam. E eu vejo que eles estão felizes e eles se lembram de mim, isso é muito bom. E eles se lembram com carinho. Então é algo bem recíproco, porque eu vejo que eles ficam contentes, têm lembranças boas. E eu fico muito feliz de perceber que eles estão bem. Isso me dá muita satisfação. Em sala, também a gente acaba recebendo algumas trocas. É que nem sempre o que a gente faz ali na sala, você recebe um retorno imediato. Às vezes demora mesmo, bastante. E você, Dani? Além desse reconhecimento, né, de você ver o sucesso de alguns alunos, eu que já estou na rede há um pouquinho de tempo, então a gente é muito bom você ver, né, alunos assim com sucesso já. Mas como eu trabalho na área, né, educação infantil e nos anos iniciais, é muito gostoso você ver a criança conseguindo superar essas dificuldades, né? Aquela criança que não consegue escrever, quando começa a conseguir, né, a desenvolver a escrita, aquela criança que não sabe fazer uma conta de divisão, quando ela consegue, então a gente vibra junto. Então eu acho que são esses pequenos avanços do dia a dia e o carinho, né? Eu acho que o retorno que você tem o retorno emocional mesmo, porque quando você tá com a criança, quando ela sente vontade, ela vem, ela abraça, ela beija. E isso é uma coisa que nenhuma profissão tem, né? Eu acho que esse retorno afetuoso da criança é uma outra coisa que satisfaz bastante. Isso é bacana. Não sei se você sente isso, Bruno, você que está no Fundamental 2 também. Mas você vivenciar aquela geração, a adolescência, eu gosto bastante. É uma coisa que parece que me rejuvenesce, sabe? E se você é professor de 8º ano, sempre vai ter o 8º ano ali com você. Então é como se eu fosse me atualizando. Eu acho bem gostoso. Você revive uma fase da sua vida, sim, né? Todo dia. É muito bacana. Exatamente. Você vê nos alunos assim, putz, eu já passei por isso, eu sei como é difícil. Você fica feliz com as conquistas, com os progressos, como a Dani falou. É bem gostoso. Bom, só que é o seguinte, né? Essas felicidades, por algum motivo, que a gente vai falar, por alguns motivos, na verdade, em alguns casos elas acabam não sendo mais suficientes, né? Outras coisas vão entrando nessa soma, nesse balaio, nessa mistura, que vão sendo demais, né? Tendo uma carga muito pesada. A gente listou algumas aqui, lembrando que todo profissional, todo professor, pelo menos eu acredito no Brasil, pode se achar num desses pontos aqui, né? Por exemplo, a carga horária versus salário. Então, por que a gente está colocando isso? Porque às vezes a carga horária pode ser... você quer uma carga menor, porém seu salário vai ser menor. Ou você quer ganhar mais dinheiro, você tem que trabalhar muito mais, né? Como que isso reflete na vida de vocês e de quem vocês conversam e tudo mais? Acho que a grande questão é assim, se você quer dar uma aula de qualidade, você não é só o tempo que você está em sala de aula, né? Você tem todo um momento de planejamento. Então, se você quer dar uma aula de qualidade mesmo, você precisa desse tempo. E se você dobra período, por exemplo, como eu, você acaba não conseguindo, né, dar conta disso. Então, o esforço é muito maior para que você consiga dar uma aula de qualidade. Você aproveita o mínimo de tempo possível para você conseguir planejar aquilo de acordo, mas eu acho que é uma coisa que acaba interferindo bastante, né? Porque você não consegue pensar em ações da mesma forma que uma pessoa que trabalha somente meio período. E ainda que você colocou de uma forma que pode ser uma escolha, então tem pessoas que realmente ela consegue diminuir a carga horária e ok, fica com aquele salário menor. Mas para outras essa não é uma opção. E aí eu acredito que a pressão seja ainda maior. E a cobrança, porque aí, como a Dani disse, o profissional vai perceber que ele não está dando a aula ou preparando a aula que ele gostaria,
só que ele não tem como mexer naquela carga horária por conta do salário. Então fica tudo atrelado de um jeito que causa sofrimento. E, gente, uma coisa é o começo do ano, né? Sim, Começo do ano, você acabou de voltar da praia. Atribuição de aula, dezembro, tá acabando, você pega aquela carga horária. Mas chega, no começo do ano é tudo ok, mas chega ali perto das férias de meio do ano, acho que todo mundo já começa a dar uma sentida, né, gente? E último bimestre, então, né? Os cabelos já estão em pé. E vai pro nosso segundo ponto, né? Expectativa versus realidade. Às vezes você projeta uma coisa, né? Projeta uma aula e a realidade da sala de aula é outra, né? Às vezes realmente não dá para cumprir. Eu acredito que nenhum dia dê para cumprir exatamente o que você planejou, porque não é só você dentro da sala, tem aqueles 20, 25, 30 alunos, cada um agindo de uma forma, muito difícil você conseguir manter o planejamento. Fora as coisas que acontecem na escola, que às vezes muda um pouco o que você tinha previsto. Você me perguntou o que me traz satisfação, e eu falei dos alunos no mercado de trabalho e tudo mais, porque a nossa profissão tem um pouco disso. A gente vai além, é como se a gente fosse responsável por muito mais do que a aprendizagem do aluno. A gente cria aquela expectativa ou se atribui muitos papéis. A realidade não torna possível dar conta de tudo. E além da aprendizagem do aluno, dar conta do que ele está passando em casa, das emoções que ele traz para a sala de aula. E se você tem expectativa de ser tudo perfeito sempre, você vai se frustrar bastante. E uma outra coisa que eu observo, né, eu já estou nas escolas como psicóloga há um tempo, muitas vezes o professor coloca uma expectativa daquele aluno, né, ou que o aluno ideal ele tem que ter aquelas aprendizagens. E aí a gente se depara o tempo todo com alunos que não são ideais, né, são reais. E aí é muito difícil para o professor ter que lidar com essa expectativa, né? Um aluno que tem uma família adoecida, né, mas o professor fala: mas a minha função aqui é ensinar, né? Mas será que é só isso mesmo? Porque hoje a gente tem que dar conta muito dessa questão emocional da criança, né? Então, muitas vezes você tem que deixar o conteúdo de lado para você trabalhar questões de relações, né? Do relacionamento da sala. E quando o professor coloca uma expectativa muito alta, eu acho que isso acaba adoecendo o professor, porque ele nunca vai conseguir alcançar aquela expectativa. Então, ele está sempre em busca de algo que é inatingível. Então, eu acho que isso é uma coisa que acaba adoecendo bastante. E lembrando que o professor dá aula para seres humanos, né? Sim. Exatamente. Então, assim, além de você... eu quero chegar e vou ensinar história, sei lá, ensinar sobre Leonardo da Vinci. Só que vou chegar naquele dia lá, o menino acabou de passar por alguma coisa em casa, tem dois que estão brigando. Então, assim, eu não vou chegar lá e empurrar conteúdo na goela dos outros. Eu vou ter relações humanas ali, né? Eu preciso convencer que o que eu tô falando é mais importante do que a briga que os pais dele tiveram antes dele chegar na escola, sabe? É uma coisa que acho que os professores devem falar muito para vocês, né? Bastante. E muitas vezes eles não se sentem autorizados a pausar aquele conteúdo previsto para poder fazer esse acolhimento. Ele se cobra bastante, existe uma cobrança fora também. Então, é uma profissão muito complexa. Porque, além de tudo, a sociedade ela cobra como se a gente tivesse que ter uma vocação, né? Uma missão. Então, é a missão de ajudar, é uma profissão por amor. Então, fica tudo muito confuso mesmo. A gente tem que dar conta da aprendizagem ali, mas também tem que olhar, porque tem um ser humano ali na sua frente, e a sua profissão é uma escolha por amor, então tem tudo isso acontecendo ao mesmo tempo. É difícil, é bem difícil. Na opinião de vocês, assim, por exemplo, eu sou um professor de, sei lá, de geografia e eu sou péssimo em relações humanas, mas eu, sei lá, sou muito bom para passar o conteúdo de geografia. E acontecem esses eventos que vão pro lado pessoal dentro de sala de aula. Qual que é a melhor saída para um professor que não tem muito trejeito em relações pessoais? Sei lá, para não traumatizar ninguém. Eu acho que o ideal é buscar ajuda, né? Ou de um coordenador pedagógico, porque isso também cabe, eu acho, ao coordenador, né? Sentar e de ter uma conversa. No caso de Vinhedo, que tem a equipe de psicologia escolar também, porque são coisas importantes de serem trabalhadas, né? E, de repente, durante uma conversa, né? Ou com o coordenador ou com a psicologia escolar, esse professor pode
vê que não é uma conversa tão difícil. Exatamente. Né? Que não é uma coisa tão difícil de ser feita. Então, às vezes a gente acha que é uma coisa tão impossível e não é. A única coisa que os nossos alunos hoje precisam é serem ouvidos. Porque muitas vezes eles não são ouvidos dentro de casa, né? É uma queixa que a gente ouve muito, né? Chega em casa, é o pai, é a mãe, é todo mundo, cada um no seu mundinho. E eles, muitas vezes, o que eles precisam é só serem ouvidos, serem notados. Eu falo para as professores que a gente conversa, nós da psicologia, nós não temos um saber mágico, né, que só a gente conhece. Às vezes é oferecer uma escuta e falar para aquele aluno, olha, você conhece algum outro professor que você tem mais amizade? O que você acha de dividir isso com ele? Ou, nossa, a gente tem uma coordenadora muito legal aqui, vamos lá falar com ela? E esse professor, que teoricamente não tem muito jeito, leva até essa coordenadora e a conversa acontece com a coordenadora. Então tem formas de você lidar com aquela situação sem ter um saber exclusivo, que não é exclusivo da psicologia também, dá para outras pessoas treinarem essas habilidades. Ou simplesmente evitar, né, e cortar essa demanda do aluno, né, porque às vezes o professor não quer se envolver e ele fala, simplesmente a gente corta. vai tratar disso agora. Sim. Aí o aluno talvez não tenha outra chance, né, de se abrir e tal. E provavelmente esse aluno que não foi ouvido, o que ele vai fazer? Ele vai atrapalhar a aula, né? Porque a necessidade naquele momento também não foi atendida. Então, é um olhar que a gente precisa ter, sim, sobre os nossos alunos hoje em dia. Vocês costumam atender os alunos, né? E não os professores, é isso? Principalmente os alunos. A gente tem uma proposta nova para o ano que vem, mas esse ano a gente acaba atendendo principalmente os alunos por conta do funcionamento que o projeto vem há algum tempo. Não é que a gente não atenderia, não conversaria com os professores e outros funcionários, mas o jeito que o programa acontece acaba nos trazendo mais alunos do que qualquer outro agente escolar. Eu sempre tive na minha cabeça que poderia ser uma boa ter, sei lá, 2 psicólogas em cada escola só para os professores. Seria o ideal. Porque, olha, se você já esteve numa sala de professores, você vê que ali é um campo de pesquisa da psicologia gigantesco. Enorme. E eles nos param no corredor e perguntam se eles podem conversar. E com certeza a gente pode conversar. Mas é o jeito que o programa tá hoje. Por isso a nossa proposta, né, Donizinha? Né? E eu sei que são dados de confidência, mas assim, digamos em porcentagens, assim, as demandas dos alunos que vocês atendem, tem muito aluno que vai só para falar do professor, por exemplo? Não, isso é raro, sabia? Olha, porque Isso eu já é ouvi muito dos raro. professores que talvez os alunos reclamassem deles e tudo mais. Não, né, Dani? Pouco. Eles nos procuram bastante com demandas que nem parecem queixa escolar. Parecem mais queixa familiar, coisas que acontecem, que estão na adolescência de qualquer pessoa, mas às vezes naquele caso mais intenso. Conflitos com os colegas de relacionamento. Pouco a ver com o professor. Conflitos com figuras de autoridade, mas nem sempre eles falam do professor. Não acontece muito, né, Dani? Muito difícil, muito difícil. Né? Porque normalmente os embates são com os professores, né? Sim, sim. Mas talvez por isso, né? Porque o embate, na verdade, é uma forma dele dizer que ele precisa ser ouvido naquele momento, né? Mas uma coisa que eu observei, né, com os alunos de Fundi 2 principalmente, mas acho que em todos os segmentos, que quando o aluno tem um vínculo afetivo com o professor, ele vai melhor ou na matéria ou naquele ano do que quando ele não tem esse vínculo afetivo. Ele fica mais dentro até do comportamento esperado pelo professor, por conta dessa relação. O professor, quando vai chamar a atenção desse aluno, que ele tem um bom vínculo, ele não se estressa, ele consegue, né, dar um toque assim, cara, senta aí, fica tudo bem. Então a relação como um todo melhora muito quando tem essa proximidade. Eu não sei se teve uma época que deu para deixar de fora. Olha, eu só vou dar aula de matemática, não me venha com questões fora disso, pessoais. Mas hoje eu não vejo isso acontecendo. Eu não sei se é possível você estar na sala de aula hoje e essas demandas ficarem de fora.
Então, isso aí é um dado importante para quem está ouvindo, para os nossos professores aí. Seu aluno não tem rancor de você, querido. Não tem. Pode começar agora, esse episódio provavelmente vai sair em novembro, então pode começar agora a sua boa relação com o aluno, que dá tempo. A menos que você tenha feito alguma coisa muito ruim, viu? Aí fica meio difícil. Mas no normal ele não tem esse rancor de você que você espera, talvez. Uma outra coisa que a gente vai falar aqui é a desvalorização profissional. Mas assim, a gente já falou um pouco sobre salário, né? E talvez talvez seja unanimidade entre os professores que a profissão do professor deveria receber mais, porque ela é recheada de responsabilidades, né? E a gente não lida com uma pessoa, a gente lida com pelo menos mais de 20 a cada 45 minutos. Mas, tirando isso, a desvalorização humana, talvez, né, na sociedade, perante a sociedade, é um fator que consome o professor? Eu acho que tem uma cobrança muito grande do professor, né? Hoje, né, tudo que o professor faz de bom, ele é pouco divulgado, né? Mas se um professor comete uma falha, isso é amplamente divulgado e esse profissional é muito extremamente julgado pela sociedade, né? Então, eu acho que isso é uma cobrança que atrapalha muito. Muitas vezes o professor se sente solitário, às vezes, em alguns desafios, né? De repente, uma equipe gestora que não está tão atenta, né, a esses professores, que não apoia os professores em algumas decisões, né? Hoje a gente tem famílias que cobram muito, né? Qualquer coisa vai para a rede social, reclama. Então, tem muitos professores que têm medo hoje, né? De colocar um bilhete no caderno, por exemplo. Como que vai ser a reação daquele pai? Então, são coisas que angustiam muito o professor. Essa vulnerabilidade também é uma forma de desvalorização. São várias formas. Você citou o salário lá atrás, mas realmente tem muitos jeitos do professor não se sentir valorizado. Quando a escola, por exemplo, toma uma decisão sem consultar os professores, né? Eu acho que o fato de você não agir democraticamente dentro de uma escola, o professor se sente. Porque quem está ali com o aluno é o professor, né? Ele é que vai conseguir conduzir algumas situações, porque ele está ali vivenciando, né? Quem está na gestão também, mas eu acho que o professor ele precisa ser ouvido. O que seria a indisciplina em si para os alunos? Porque assim, às vezes o aluno está sendo indisciplinado na visão de um professor e não está sendo pelo outro. Tem coisas que são do que a gente chama adolescência normal. Então, Fundamental 2, eles vão se opor à figura de autoridade, que no caso da sala de aula é você, professor, que está lá. Eles vão ser impulsivos também. Crianças muito pequenas não têm um autocontrole, elas estão aprendendo e desenvolvendo isso cognitivamente. Então, o que é indisciplina, né? Eu lembro quando eu dava aula no Fundamental 2 que tinha salas de aula que professores ficavam muito bravos e se sentiam muito chateados com aquela sala e eu já não me sentia tanto, eram outras coisas que me pegavam, mas não era isso que era chamado de indisciplina. Não sei se acontece muito do professor entender como um ataque pessoal algumas coisas, que não são. Muitas vezes é uma oposição à figura de autoridade que está ali, que pode ser o professor João, mas também pode ser a Rafaela, pode ser qualquer professor. Não é algo pessoal. E por que a indisciplina nos incomoda tanto como professor? Tem alguma explicação psicológica sobre isso? Porque, na verdade, a gente entra com aquela expectativa, né, de alunos todos quietos, ouvindo, e não é a realidade, né? Então, quando a gente consegue lidar com isso, né, aceitar que em alguns momentos eles precisam conversar, né? Em alguns momentos eles precisam levantar da cadeira. Isso faz parte, né? A gente, quando vai numa palestra, por exemplo, a gente observa um HTPC, né, que seja coletivo, que você tem que ficar, né, 1h30 ali sentado, já é um pouco angustiante. Por que o aluno tem que ficar 5 horas sentado? Todo mundo tem suas demandas, né? Exatamente. Então, observar o que realmente é indisciplina, eu acho que hoje é um grande desafio, né? E a gente recebe muitos alunos assim.
E aí eles falam, né? Teve um aluno de Fundamental 1, ele fala, a minha professora falou que eu não me comporto, mas eu me comporto. E o que é se comportar, né? Quando a gente fala isso com um adolescente, de repente ele já tem um pouco de noção. Mas uma criança de 7 anos que acabou de entrar no ensino fundamental, o que é se comportar para essa criança, né? Então, a gente para ele não é claro, né? Então é uma coisa que a gente precisa estar repensando também. E de ser claro, eu espero que você faça isso, que nem uma criança de 1º ano, uma queixa que a gente recebe, que ela é muito agitada. Ok? Ela veio de uma educação infantil, onde a proposta era muito diferente do que é trabalhada no Fundamental 1, então é natural que ela seja agitada, né? Então não é que ela é agitada, ela apenas está se adaptando a um novo ciclo de vida, né? Então a gente precisa explicar para essa criança e conseguir fazer com que ela alcance o seu autocontrole. Não é tão simples, mas... Lembrando que não é nada instantâneo. Exatamente, é um trabalho, né? É um processo, na verdade, né? Isso de diferentes comportamentos me lembra, por exemplo, quando eu vou dar uma aula de música, como às vezes é difícil para eu convencer meu aluno que ele pode fazer um barulho. Porque às vezes ele tá tão acostumado que ele não pode, e tem uns que não, né? Lógico. Eles já sabem. Tem uns que você tem que pedir, não, um pouco menos, querido. Mas tem alguns que você tem que convencer ele que ele pode dançar no meio da sala, que ele pode tocar um instrumento. Então são diferentes demandas de todo mundo. Então acho que vale a pena o professor abrir um pouquinho o coração e ver que aquele aluno precisa se adaptar a cada aula também, né? E realmente a indisciplina adoece o professor. As pesquisas que a gente levanta nesse tema sempre aparecem indisciplina como um fator adoecedor que causa sofrimento. Mas a indisciplina existe também por conta, principalmente, da nossa característica de ensino. Então, aquele emparedamento, aquele tempo que você tem que ficar no seu lugar, isso é ruim para o aluno, muito se discute sobre isso, mas também é ruim para o professor. Porque se todo mundo tem que ficar sentado, então o professor tem que fazer com que isso aconteça. E aí ele se cobra disso. Quando as coisas saem desse controle, é ele que pode estar falhando, e aí isso é chamado de indisciplina. Então isso também é adoecedor para ele. Essa cobrança do controle de cada aluno na sua carteira é ruim para todo mundo. Mas eu acho que vale a gente ressaltar o aumento que a gente está tendo também no número de alunos com transtorno, né? E isso é uma coisa que realmente não é fácil a gente lidar, né? Quando a gente tem ali um aluno que é, né, extremamente mal educado ou extremamente agressivo, né, é bem complicado. Então acho que isso é um fator também que a gente precisa relevar. A gente hoje tem muitos alunos com transtornos, ou mesmo que não tenham transtornos, mas com uma vulnerabilidade social muito grande, né? Uma família muito adoecida ou uma família muito tóxica, né? Aquela família que não ajuda em nada o aluno. Aonde que ele vai buscar ajuda? É na escola. E nem sempre o professor está preparado para lidar com isso, né? E são tantas coisas novas que estão aparecendo na escola que assim, não dá para falar que um professor mais antigo precisa rever sua maneira de dar aula. Não, quem está saindo da faculdade agora, nesse momento, já precisa rever seu modo de dar aula. Já precisa, né? Sim, exatamente. Quando eu fiz a graduação em Ciências Biológicas, a minha licenciatura eu diria que foi muito falha. Eu sou do catálogo de 2005 da Unicamp. Eu não vi nada de transtorno, de comportamento de adolescente, nada. Na psicologia que eu tive esse contato. Então, realmente, o professor, ele não... E aí alguns podem dizer, mas a gente tem que estar preparado para atender também isso, né? O que mais eu vou ter que dar conta para conseguir dar a minha aula? É complicado, pode ser uma cobrança a mais para ele. Por outro lado, muito difícil você estar na sala de aula e não ter contato com isso, hoje em dia. E às vezes você é um professor com um transtorno reclamando de uma criança que tem um transtorno. Sim. Exatamente. A gente tá vendo aqui que são muito. A gente não falou, talvez, nem arranhou a superfície dessas coisas que acontecem no dia a dia escolar aí, né? Porém, nós estamos em novembro já, né?
já estamos acabando com o ano e às vezes o ano está acabando com a gente, né? Então, quais são esses sinais que a gente percebe que talvez o ano vá demorar muito mais do que a gente imagina? O que acontece com o profissional? Tem muita coisa que não só a equipe de psicologia, mas os coordenadores, os diretores e até os próprios professores podem ficar atentos ao seu colega, né? Então, tem sinais de alerta que envolvem os pensamentos daquele docente, que envolve o seu comportamento ou até o seu corpo físico, e são muitos. Quando a gente fala de pensamento, aquele professor que na sala dos professores fala da vontade de abandonar a profissão, né? Do quanto a profissão é injusta, aquela desesperança em relação aos alunos, né? Ele não vê futuro nenhum para aqueles alunos, então isso é muito triste, né? Quando o professor não tem uma expectativa, né? E fica um pensamento bem catastrófico, não só negativo como catastrófico. Então, não é só que esse aluno, ele não vai aprender. Já é montado um cenário de derrota para o fim da vida desse aluno. E isso adoece o professor, porque ele toma para si isso, como se ele fosse responsável por esse fracasso. Você chegar às 7 da manhã, às 5 para 7, já com pensamento negativo sobre aquele dia, é um sinal de alerta, de adoecimento? Com certeza. Às vezes o profissional não quer nem sair do estacionamento, fica lá dentro do carro, ou precisa sair da sala, ou não quer sair da cama de manhã. Muitos atrasos, talvez. Domingo à noite, aquela televisão, aquela música do Fantástico que deixa todo mundo nervoso. Como diria um professor meu, o cansástico. E você falou do abandono da profissão, né? Mas não seria o abandono do tipo, galera, tô com um projeto novo aí, eu vou virar radialista, vou abandonar. Não, eu simplesmente não quero mais isso aqui pra mim. Abandono por falta de opção, por não conseguir mais dar conta da profissão mesmo, né? E a hostilidade com outros, com os pares, é um sinal também? Também hostilidade ou com o próprio aluno, ou uma hostilidade entre o grupo de professores, muitas vezes uma hostilidade com relação à equipe gestora também, né? E são sinais que a gente observa bastante. Aquele professor que era bem-humorado, mas de repente ele começa a reclamar muito. Começa a reclamar dos alunos, da família, faz críticas à equipe gestora o tempo todo, e ele não era assim. Uhum. Tem o fator mês de novembro, mas também pode ser um sinal de alerta de que ele não está bem. E aquele coquetel, aquele tarja preta? Os remedinhos. Porque eu fico imaginando assim, às vezes o professor vai chegando no meio do ano, ou às vezes até no começo do ano já, e já está tomando um remédio para alguma coisa, ansiedade, ou depressão e tudo mais. É muito fácil conseguir um remédio desse, porque eu fico imaginando assim, será que os médicos, não existem outras saídas, outros encaminhamentos, ou é remédio mesmo, o professor tem que aguentar tomando remédio? Hoje a gente fala mais de saúde mental e alguns professores até comentam com os colegas o que está tomando, o que não está, mas é algo para cada um olhar para si, porque muitos não contam o que estão tomando. Então, se você perceber que está precisando de mais, doses maiores, tem remédios que dependem do psiquiatra receitar, mas tem remédios que não, que um clínico, o Rivotril, por exemplo, o Brasil é um dos maiores consumidores de Rivotril e não precisa de psiquiatra. O ginecologista pode receitar, qualquer pessoa pode receitar. E aí o professor, se ele se olhar, ele vai conseguir perceber esses sinais também, de que ele está querendo mais. Então, antes não tomava nada para dormir, agora está tomando bastante, está querendo aumentar a dose. De repente começou a beber mais álcool, ou a usar alguma outra droga. A medicação, na verdade, ela vem como uma maneira de você remediar, uma muleta. Mas se você não trabalha a causa, a medicação, você vai ficar dependente daquela medicação. O ideal é que sempre seja feito o uso de medicação junto com o uso de uma terapia, né? Com a terapia, porque daí você trabalha a causa, né? O que está te causando tudo aquilo, e a medicação vai ajudar você a dar conta daqueles sintomas. Você meio que, com a medicação, você segura a onda até poder dar conta daquilo. Pela raiz, exatamente, até que você consiga dar conta daquilo sem o uso da medicação. E tem outras coisas que a gente não falou aqui, por exemplo,
exaustão física, o professor tá em setembro, chegando com aquele olho que você nem enxerga mais o olho dele, tão fundo que tá o olho dele. Olheira. A olheira, meu Deus do céu, o cara tá se arrastando, a pessoa vem se arrastando, tomando biotônico já. E emocional também, né? Irritabilidade, nervoso, chega nervoso já. Ansiedade, raiva, tristeza, sono irregular, dores de cabeça, e a lista continua por mais imensa. 2 folhas, né? E aquela coisa, mais uma vez, somos todos humanos, cada um vai reagir de uma forma, né? Exatamente. Que aí depende da história pessoal de cada um também, né? Dá pra você perceber os sinais no seu corpo, ou nas suas emoções, no seu pensamento, e falar, bom, peraí, eu não tô bem, deixa eu pedir ajuda da minha coordenadora, deixa eu pedir ajuda do meu colega, ou pelo menos desabafar, falar sobre aquilo, para que você não precise ficar pior e precise se afastar, ou entre numa condição de readaptação, que nunca mais você volte para a sala de aula, porque querendo ou não, é muito difícil você achar um professor que deteste dar aula. A maioria fala que gosta. Então, quando ele se afasta por algum motivo de doença, também é um conflito dentro dele, porque ele se sente frustrado, porque era uma coisa que ele gostava de fazer, que ele adoeceu, mas ele gostava. Eu acho que vale ressaltar que muitas vezes o professor não consegue dar conta disso. E eu acho que aí vale a pena o grupo em que esse professor está inserido ter um olhar atento, né? Se a gente começar a observar alguns sinais, né, em algum colega de trabalho, eu acho que vale a pena uma conversa, né? Uma conversa um pouco no particular para tentar acolher esse professor, ver se ele precisa de ajuda, porque às vezes ele entra nesse ritmo e ele não consegue se dar conta, né? Que ele tá com toda essa carga emocional, com toda essa carga física, e aí eu acho que o olhar do amigo, do colega ali de trabalho vale muito a pena. Ou de repente do próprio coordenador, quando ele observa, né, o adoecimento desse professor, vale uma conversa, um acolhimento. A gente tem muito disso para tudo. Eu aguento mais um pouquinho. Não, mas essa semana. Ou pessoas, eu tenho muito esse perfil, de agarrar muitas coisas ao mesmo tempo. Se você não se dá conta disso, você não consegue parar. Mesmo quando você se dá conta, ainda assim você precisa falar, não, calma, eu não vou pegar esse projeto agora, porque eu já peguei aqueles outros 2, eu preciso ir devagar, senão eu vou adoecer, daqui a um mês eu vou adoecer. E como é difícil também pra gente chegar nesse ponto de reconhecer. Bastante. Não é uma coisa fácil. Não é. Ainda mais se é só a primeira vez. Se você já passou por outras situações assim, você fala, não, opa, isso aqui é um sinal que está acontecendo de novo. Como a Dani falou da equipe gestora e aquilo que a gente falou dos professores em sala, você não precisa ter um dom, um super conhecimento em habilidades sociais, comunicação, mas de chegar naquele profissional e falar, olha, acho que você não está bem, você mudou o seu comportamento, e aí, dá para você desacelerar e até o coordenador, a direção, permitir que ele desacelere um pouco. Porque às vezes o professor não se sente nem autorizado a parar um pouquinho e com mais calma. Às vezes ele se colocou tantas metas que ele acha que ele não pode abrir mão. E ele pode. Se de repente a equipe gestora, né, abraçar ali, acolher, ele fica mais tranquilo e consegue se reorganizar para não adoecer. Aí a gente falou aqui dessa lista imensa, eu vou repetir a lista, só a lista agora para você. Então você professor, você gestor que tiver reconhecendo algum desses aí, que já é novembrão, então fique alerta, tá bom? Aqui ó, pensamento de abandono, tá? Desesperança nos alunos, perda da motivação, hostilidade com os outros, tá? Ou até com você mesmo, sei lá. Uso de medicamentos, abusar de medicamentos, tá bom? Outras drogas, exaustão física, exaustão emocional, irritabilidade, ansiedade, raiva, tristeza, sono irregular, dores de cabeça, hipertensão, úlcera e outras dores mais aí que você não tinha e passou a ter, tá? Então olha só essa lista e provavelmente a gente não contemplou todas, tá? Então você que está apresentando aí alguns sintomas, procure aí um profissional, um médico, a gestão, o seu psicólogo, tá? Que pode ser que você esteja precisando de ajuda. Só que acontece, alguns, infelizmente, não conseguem reconhecer tudo isso, ou conseguem agir, né? Porque às vezes agir é mais difícil, em relação a tudo isso que está acontecendo. Aí pode se transformar em algo mais sério.
Quem aqui já ouviu falar de burnout? Explica isso, por favor. O burnout, ele é um esgotamento, né? Então, é síndrome de esgotamento, é estafa. É um estresse, só que não é aquele estresse pontual, que durou só um dia, é algo que vai se arrastando, relacionado ao trabalho. Aquele momento que você já esgotou todos os seus recursos internos, então você já ficou em casa no final de semana e descansou e não funcionou, você já desabafou com seu amigo, não está funcionando, então aquilo foi se arrastando, as suas estratégias não funcionaram e você acha que você nem tem mais estratégias, esgotou tudo. Aí você entra nessa estafa e precisa de uma ajuda mais profissional. Ele é um aglomeramento de outras... Quando você tem o estresse e a ansiedade juntos, né? Então, diante de muitas situações, você acaba ficando paralisado. Aquela sensação de agora, o que eu faço? Como você disse, né? Chegou lá na escola aquele dia e o que eu faço diante dessa situação? Lógico que no seu caso foi uma situação pontual, mas quando a gente observa isso como uma rotina, então a gente precisa de um olhar mais atento aí, porque isso pode se transformar nessa síndrome. Ele vai ter não só aqueles sinais de alerta que a gente comentou, mas uma sensação de impotência muito grande, frustração, acha que o que faz nada dá certo, as coisas não vão mudar. Então, tem muitos fatores de ansiedade, como a Dani disse, características da ansiedade, mas também coisinhas da depressão, aquela falta de esperança, falta de otimismo, uma sensação de fracasso, de esgotamento. A pessoa não vê aquilo mudando, não é um final de semana descansando, não é um feriado prolongado que vai recuperar. Ela não tem esperança nem nas férias, mas não. Nem as férias, Não. mas Vai ser suficiente. Não. E é comum essa é uma síndrome, um transtorno? Como que eu chamo ela? Chamada de síndrome mesmo. De burnout. É. Então, o burnout ele é comum nos professores? Quando um professor é afastado, você não vai ter lá que ele foi afastado por burnout. Acaba aparecendo aqueles dados da Secretaria do Município de São Paulo. Então, afastamento por transtorno do humor, transtornos relacionados ao estresse. Algo mais geral, assim, né? É isso. Na verdade, a gente não consegue mensurar por conta disso, né? Porque ele nunca aparece como burnout, e sim como transtornos, né? Ou um transtorno de ansiedade, ou um transtorno de humor, ou um transtorno depressivo. Então, vamos fazer uma média aqui. Vamos começar pela Dani. Dani, quantas pessoas você conhece que já sofreram com burnout? Eu conheço muitos professores que estão afastados por conta de esgotamento. Que pode ser burnout. Que pode ser burnout, com certeza. E você, Conheço Mari? vários. Tem bastante gente. Eu diria que o afastamento na nossa profissão está muito relacionado à síndrome de burnout, que é um esgotamento ligado ao trabalho. Então, eu diria que na maioria dos afastamentos dos professores está ligado a burnout. Eu vou dizer que para mim é uma coisa bem nova, na verdade. Eu fiquei, talvez eu conheça alguém que já tenha sido, mas eu conheço uma pessoa. Eu descobri essa palavra aqui porque uma pessoa muito próxima teve que ser afastada, não aqui da rede, de outra rede. Mas um amigo muito querido meu foi afastado por burnout, assim, e foi a primeira vez que eu ouvi. Então, o burnout, ele pode levar, toda a sintomatologia pode levar, por exemplo, a episódios de depressão ou depressão recorrente mesmo. Então, muitas vezes, um professor afastado hoje por depressão, ele pode ter manifestado várias características da síndrome antes, que foi a estafa, foi o esgotamento, até que começou a desencadear tantas coisas difíceis na vida, porque o burnout traz negatividade, falta de esperança, que são características de uma depressão também. Então, acredito que muitas pessoas começam com estresse agudo, que vai se agravando, aí vira uma síndrome, ou seja, várias manifestações ligadas a burnout, recorrente por um tempo, até que ele vai ser afastado por um quadro ou de estresse muito intenso, de ansiedade muito intensa, depressão. Talvez a gente não conheça tantas pessoas com burnout, porque talvez seja uma coisa meio nova, é isso? Porque eu não ouvia isso antigamente. Os sinais são antigos, né? Uhum. Acho que as pessoas se estressam muito com o trabalho já há um tempo,
Mas realmente a Organização Mundial da Saúde vai incluir essa síndrome na Classificação Internacional de Doenças, o CID-11, agora. Então é algo, assim, sempre existiu, mas está sendo melhor categorizado agora. É por isso que não aparecia nos atestados médicos por aí. Sim, acredito que sim. A gente vai dar uma pausa aqui no nosso programa agora, porque nesses tempos aí atrás, tivemos uma visita aqui numa escola do CVV, do Centro de Valorização da Vida, e eu consegui aí uma pequena entrevista com as duas pessoas que vieram, e eu queria colocar porque, infelizmente, às vezes isso ainda se agrava mais um pouco e alguns pensamentos, por exemplo, de suicídio aparecem. Então a gente teve uma pequena conversa sobre isso, que a gente vai fazer uma pausa aqui da mesa e já voltamos então. Muito bem, pessoal, estamos aqui agora com a Mônica Quirino e a Maria Bernadette Carneiro, que elas são voluntárias do CVV. Tá? Primeiramente, bom dia, Mônica. Bom dia, obrigada pela oportunidade de conversar um pouquinho, bater um papinho sobre valorização da vida, né? Que é o que nos motiva. Bom dia, Bernadette, tudo bem? Bom dia, estamos aqui à disposição para poder conversar um pouquinho sobre esse tema tão importante. Que bacana. Muito obrigado pela presença de vocês e a disponibilidade. Eu queria saber primeiramente, assim, quem vai me falar o que é o CVV? O CVV é Centro de Valorização da Vida. É um trabalho de apoio emocional totalmente humanitário, onde proporciona o desabafo, o conversar sobre sentimentos, sobre situações que não está dando conta. Então, os voluntários estão para ouvir e trabalhar os sentimentos. É um trabalho que surgiu em 1962 e tem várias frentes, várias ferramentas que a gente pode trabalhar. Então, em 1962, né, foi uma ação idealizada por um grupo de jovens. Eles já faziam um trabalho social e eles queriam voltar para esse foco do apoio, né, emocional, prevenção do suicídio, né? E de lá para cá o CVV veio se instrumentalizando, acompanhando as mudanças, né, na forma de atendimento. Então lá no início, em 62, era aquele aparelho pretinho de telefone que tinha o disco, né? Então esse que tinha assim um por rua, né, era bem raro, né, um telefone nessa época. Então os atendimentos começaram pelo telefone e aí conforme foi evoluindo o sistema de comunicação, hoje nós temos um site que é o cvv.org.br, e aí nesse site você tem um acesso aos 4 serviços que o CVV oferece, né? Então, para buscar um atendimento ou mais informação, é só acessar o nosso site. E vocês vieram aqui na Escola Integração, eu estou com elas aqui na Integração, tá? Elas acabaram de fazer uma conversa com os alunos. Eu gostaria de saber um pouquinho mais sobre esse trabalho que vocês vieram fazer aqui. É uma coisa bem visual que vocês fazem também, a parte presencial. Vocês receberam um convite e vieram aqui. Conta um pouquinho pra gente como foi essa experiência de vir aqui no Integração. Foi um convite da escola que desenvolveu nesse Setembro Amarelo uma ação junto com os alunos e já vinha desenvolvendo um projeto de prevenção ao bullying, né? Então, na época do Setembro Amarelo, eles acrescentaram mais esse tema e como é um movimento, né, que envolve o CVV também, nós viemos fazer esse momento de conversa com os alunos, né? Dar a autorização para que eles falassem de sentimentos, falassem de suas dúvidas, né? O que há de valorização da vida dentro dessa convivência escolar. Olha que legal. E nesse momento que estamos falando então da saúde do professor e tudo mais, uma das coisas mais importantes que vocês falaram aqui, que eu estive presente na conversa, é o ouvir e também criar uma rede, né, rede de proteção que vocês chamam. Vocês podem falar um pouco pra gente? Porque às vezes tem um professor aí que já está num momento muito difícil e ele não sabe o que pode ser feito, o que ele pode fazer. O que ele pode fazer nesse sentido? O que o CVV pode ajudar ele? Nós conversamos sobre essa questão do suicídio e é muito comum a primeira pergunta surgir assim no sentido de qual é a causa, né? O que ocasionou? Qual foi a motivação da pessoa? Né? Então nós dizemos que é multifatorial, é uma soma de várias situações que vão se acumulando, é um processo. Né?
atualmente tem-se, e como ele é multifatorial, atualmente tem-se conversado sobre a formação dessa rede de apoio, né? Se nós somarmos todos os serviços disponíveis no sentido do apoio emocional e proteção à vida, nós podemos ter uma ação mais ampla, né? Então, o nosso trabalho do CVV não exclui o trabalho do psicólogo, do psiquiatra e das outras áreas de cuidado da saúde mental e emocional. E a ideia da rede é essa: se a pessoa conseguir criar ao seu entorno, isso ela pode fazer, né? Para os momentos de dificuldade, qual é a minha rede de apoio? E isso se dá desde forma simples. Quais são as amizades que eu tenho para desabafar quando algo não vai bem, né? Se há uma questão, não encontro ninguém, não identifico ninguém que nesse momento poderia me escutar, eu não quero dividir isso com outras pessoas, você pode ligar para o CVV, que é uma ligação totalmente anônima e gratuita, sigilosa, a pessoa não precisa nem dizer o nome dela se ela não quiser, né? E não tem horário, porque às vezes a angústia vem na madrugada, e aí tira o sono e aí tira a qualidade de vida. Então o 188 está sempre disponível. Então ela pode somar a rede de amigos, o CVV como apoio emocional, talvez seja uma questão para conversar em uma terapia com um psicólogo, talvez precise de um profissional da área médica com medicação à psiquiatria, né? Então saber construir ao seu entorno, né, as pessoas que vão fazer parte dessa rede de apoio, para quando você não se sentir bem, você sabe que você pode contar e criar uma conexão de ajuda. Saber pedir ajuda é sinal de saúde emocional. Muitas pessoas entendem como fraqueza e é exatamente o oposto, né? Percebo que não estou bem e, para mim, o que pode fazer bem? Qual é o profissional, qual é a pessoa, qual é a conexão humana que me fará, né, de não desistir? Isso não significa sempre buscar respostas, mas saber que eu não estou sozinha nesse cenário de dificuldades, e dificuldades fazem parte da vida, né? Entender que o sofrimento faz parte do desenvolvimento, ele também nos ensina, e para poder chegar nesse momento, né, de que eu aprendo com essa dor, então precisa respirar, precisa ter paciência, né? Formar uma rede de apoio, e aí essa fase se constrói. E aí você passa para um novo momento de vida. Uma coisa que me veio agora na cabeça é uma fala de muitos, talvez, né? Que às vezes você falar do suicídio, ele incentiva, né? Que acaba sendo um tabu, né, para a nossa sociedade. Como vocês se relacionam com essa fala, né? A gente tem que falar do suicídio, a gente não tem que falar. Falar sobre o suicídio ainda é um tabu e um preconceito, mas o bom é que as pessoas estão tendo a coragem de falar sobre isso, e falar pode proporcionar a busca de ajuda. Então as pessoas estão entendendo que quanto mais se falar de forma responsável, com bastante ética, sem nenhum sensacionalismo, a gente realmente pode ajudar nessa rede de apoio, que realmente falar é a melhor solução, que as pessoas podem desabafar sim, sem o medo do julgamento, sem o medo da crítica, que existe uma forma de trabalhar essa escuta compreensiva. Então falar sobre suicídio com algumas ferramentas que possam ajudar, realmente pode não incentivar, mas sim fazer com que a pessoa consiga buscar o seu caminho e resgatar talvez algo que esteja perdido dentro dela mesma. E quais são os serviços que o CVV oferece, né, para a comunidade? Através do site você tem acesso a eles. Nós temos o virtual, que é o atendimento pelo chat. É só entrar, acessar a parte do site, o link chat, e tem o voluntário aguardando. Para o 188 são os telefones fixos pelo Brasil, são 3.000 voluntários nesse número. Nós temos o e-mail, que de repente você não tem tempo, né, de conversar ou digitar, você envia um e-mail e aí depois um voluntário retorna, e aí gera um atendimento, uma conversa, né? E nós temos o CVV Comunidade, que os voluntários vão até as instituições públicas ou privadas, né, levando atividades, roda de conversa, que são momentos onde as pessoas têm a oportunidade de falar sobre seus sentimentos, de tirar dúvidas, de falar sobre a valorização da vida. Então nós percorremos escolas, empresas e qualquer instituição
que tenha um grupo de pessoas que queiram conversar a respeito do nosso trabalho e da nossa abordagem, né? Nós estamos disponíveis. Ok, eu estou bem e eu quero ajudar. Eu quero ser um voluntário. Como que eu faço? Como o nosso trabalho ele é focado totalmente no humanitário, então não é necessário uma formação específica. Precisa ter 18 anos. O voluntário ele passa por um treinamento teórico de um final de semana, um sábado à tarde, um domingo de manhã. Esse é do Posto Jundiaí. E depois 2 meses de estágio para a pessoa trabalhar justamente essa escuta compreensiva. O CVV ele é uma proposta de vida, um jeito de ser. Então a escuta ela é uma habilidade que pode ser desenvolvida. Então ele trabalha nesses 2 meses nos estágios para que a pessoa esteja apta a atender o telefone ou qualquer outra ferramenta que ela, né, escolha. Então esse treinamento agora em Jundiaí vai ter dia 19 e 20 e para a pessoa se inscrever basta ela entrar no site, lá vão ter os acessos, os cursos de todos os postos e ela pode se inscrever gratuitamente. Independente dela querer ser voluntária, ela pode se inscrever no curso para conhecer melhor o trabalho do CVV e trabalhar um pouco essa escuta compreensiva que pode salvar uma vida. E agora, para finalizar, eu sei que vocês já falaram, mas vamos só repetir, porque às vezes a gente despertou uma pulguinha e a pessoa não precisa ficar voltando o áudio. Eu quero saber os contatos, sites, telefones, WhatsApps, o que mais vocês tiverem aí. Nós deixamos à disposição das pessoas o site, que é o cvv.org.br. E aí nessa página tem todos os acessos de atendimento a chat, se você quiser escrever um e-mail, se você quiser, tem uma barrinha em cima que está escrito Conheça Mais. Se você tem grupo de estudo, se você tem um ambiente escolar onde você queira levar um vídeo, algum material para uma roda de conversa, para os professores é bem interessante, acessa lá o cvv.org.br/conheça mais e tem arquivos e vídeos para vocês baixarem e lerem sobre os nossos temas de trabalho, pesquisa e apoio, né? E nós temos o blog também à disposição com vários artigos atuais relacionados à saúde mental e emocional, que são reflexões dos nossos parceiros profissionais, reflexões de nossos voluntários, né, que a gente contribui para essa conversa sobre a saúde mental e emocional. Que maravilha, né? Que trabalho fantástico. Eu gostaria muito de agradecer mais uma vez, então, a presença da Mônica. Muito obrigado, Mônica, e obrigado por ter ficado aí uns minutinhos a mais para conversar com a gente. Gostaria de agradecer a oportunidade de poder trazer o nosso trabalho e a proposta de vida do CVV, né, que é uma forma de divulgar a ideia do idealizador de todo esse trabalho. E tem uma frase que nos norteia nessa construção, é que um dia oferecer a amizade seja tão natural quanto respirar. Então o CVV, antes de mais nada, é um exercício da amizade. E agradeço também a Bernadette, que falou muito bem, falou muito bonito. Muito obrigado, Bernadette, também pelo seu tempo e ter ficado um pouquinho mais para conversar com a gente. Bom, minha gratidão mesmo em nome desse trabalho, que é uma proposta de vida, que realmente a gente possa divulgar cada vez mais e fazer, né, de uma forma que as pessoas possam se conversar mais. Bom, maravilha, então. Falamos de tudo isso que tá dando errado, tá? Mas calma, há uma luz no fim do túnel, meu querido, minha querida, tá? Vamos falar de autocuidado agora, tá? O que a gente pode fazer para evitar? Você viu que você está apresentando algum sinal? Ou você não quer apresentar esses sinais? Se liga nas dicas. Vamos aqui, uma coisa que a gente falou que é difícil. Por exemplo, reconhecer as suas emoções. Eu queria saber assim, é muito difícil mesmo? Por que é difícil? O que a gente precisa fazer? Tem um treino? Existe um treino que a gente possa ficar melhor nisso? Na verdade, a proposta da psicologia escolar é começar a trabalhar isso desde a educação infantil, né? Porque se você consegue perceber, e isso é uma coisa que, lógico que o fato de eu ser psicóloga me ajuda, nem sempre. Em sala de aula eu falo que eu não sou psicóloga. Mas, quando você começa a sentir aquele sentimento, ou a raiva por conta de uma reação do aluno, quando você consegue nomear aquilo que você está sentindo, você consegue lidar de uma outra forma, né? Agora, se você não nomeia, você só sente e não consegue nomear e não consegue se antecipar ao que você está sentindo,
a sua reação vai ser muito mais exacerbada. Então, o fato de você ter conhecimento sobre aquilo que você sente, você conseguir nomear aquilo que você está sentindo, ajuda você a lidar com aquele sentimento de uma maneira um pouco mais positiva. Uma pergunta aqui, já que não estava no roteiro, hein? Vamos lá. Preparem-se. O machismo é uma coisa que agrava isso, o professor não reconhecer suas emoções? Muito. Ah, vocês não esperavam por essa, né? Não, por essa eu não esperava. Mas é um tema que eu gosto bastante. Até recentemente saiu um documentário chamado O Silêncio dos Homens, que é sobre isso, essa dificuldade masculina de falar sobre as emoções, falar sobre os fracassos, buscar a ajuda dos amigos, falar o que deu errado, os medos. E é uma característica bem masculina. Não só masculina, tem pessoas que são mesmo mais fechadas em relação às suas emoções, aos seus sentimentos, mas os homens mais. Mas porque normalmente os homens foram ensinados que isso é coisa de mulherzinha. Exatamente, sem chorar. Eu já recomendei um outro documentário, eu quero ver esse daí que você recomendou. Deixaremos aí nas recomendações depois para você nos comentários. Mas eu recomendei um já também que chama A Máscara que Vivemos. É lindo esse documentário. É muito bom. Bom, outra coisa. Se você está se isolando, você não quer mais falar com ninguém, o que fazer para evitar isso? Lembrar sempre de aproveitar o seu tempo livre com coisas não relacionadas ao trabalho. Então, de repente, ficar perto de quem você gosta. Evitar, se você sabe que a pessoa só traz problemas, se você já não está bem, evitar essas pessoas e buscar aquelas que te motivam, que são mais otimistas, que você confia para você falar sobre os seus sentimentos, as dificuldades que você está passando e fortalecer essas relações. Buscar não se isolar. Às vezes, quando a gente está triste, sem esperança, a nossa tendência é querer ficar quietinho. É um movimento que acontece sem que a gente perceba. Mas tente fazer um esforço. Às vezes vale a pena, para isso, para atividade física, a gente fazer mesmo sem vontade. Porque depois, aquela vontade ou aquela satisfação, ela acaba surgindo. Depois que você fez o negócio, você acaba se sentindo bem. E eu acho que uma coisa legal também, né? Momento de sala de professores, por exemplo, né? De deixar isso um pouco menos pesado, né? Usar a sala dos professores não para reclamar de aluno, mas para trazer piada, para conversar, para deixar um clima mais leve, né? E isso vale não só para a sala dos professores, mas eu acho que para a sala de aula também. Quando a gente consegue deixar um clima um pouco mais leve, a gente tem o hábito de dar mais valor, né, de intensificar muito mais o que é negativo. Então a gente precisa ir numa contrapartida aí e começar a valorizar aquilo que é mais positivo, né? Contar uma piada, falar, conversar, jogar a conversa fora, falar sobre, né, sobre o mundo, sobre a vida, mas eu acho que é uma coisa importante. Sempre que tem confraternização, de meio do ano, de final do ano, eu fico com uma sensação de isso poderia acontecer todo bimestre. Porque é tão gostoso, porque aí eu conheço aquele professor, como você falou, eu conheço os gostos, coisas que eu não sabia a respeito dele. E aí fica um clima mais gostoso na escola, dá mais vontade de trabalhar, o tempo passa de um jeito mais leve, mais prazeroso. Então as confraternizações aí para as equipes gestoras também uma dica de prestar atenção nisso. É muito bom, aproxima muito as pessoas. E isso também tem ligação a outro item aqui, que são evitar conflitos desnecessários. Se você deixa tudo mais leve, às vezes algumas coisas você não precisa brigar, né? Mas como que a gente faz para evitar conflitos necessários? Tem que ter um filtro aí? Como que é? Que dica que vocês dão? A gente pode pensar de você conhecendo as suas emoções, o seu funcionamento, de se dar um tempo. Porque às vezes aquele conflito é importante, vai trazer alguma coisa importante ali à tona, mas você não precisa resolver aquilo naquele momento. Você pode se dar um tempo, resolver horas depois ou ir conversar com a equipe gestora ou com aquele aluno no dia seguinte, quando você está mais calmo, aquela raiva diminuiu um pouco, aqueles seus pensamentos negativos deram uma pausa e você consegue clarear melhor as ideias. Você chega mais empático para a situação se você dá esse tempo. Então, o conflito vai acontecer, mas ele não precisa ser resolvido exatamente naquele instante.
Uma outra estratégia que eu uso muito em sala de aula é resolver o conflito, por exemplo, né? Tem 1 ou 2 alunos em algum conflito dentro de sala, de não resolvê-lo na frente dos outros alunos, de tirar o aluno ou os alunos, né, ali na porta mesmo e conversar, fazê-los entender, ouvir o que cada um trouxe ali, o que levou a chegar naquele conflito e de que forma que a gente pode mediar essa conversa. Então, eu acho que é uma coisa importante de se fazer. Eu sei que nem sempre em 45 minutos de aula isso é possível, né? Mas é importante, né? De repente, 1 minutinho de conversa, você tira o aluno da sala, ao invés de você chamar atenção na frente de todo mundo, tira ele da sala e fala, poxa, cara, né? Ajuda aí, essa forma não tá legal. Aí o aluno já entende aquilo de uma outra forma, porque ele foi chamado a atenção, mas de uma forma respeitosa. Então eu acho que isso faz a diferença também. Bom, temos aqui também, vamos ver aqui a nossa lista, gestão do tempo. Já falamos um pouquinho como você querer muita coisa em pouco tempo pode ser estressante para a sua vida. Vocês têm dicas de gestão do tempo? Ou apenas, professor, saiba gerir seu tempo? Eu penso bastante no equilíbrio entre vida pessoal e profissional, saber dosar bem isso, se isso for possível para você. A gente sabe que tem pessoas que vivem numa situação que não dá para pensar nisso. Mas se é possível, colocar na balança. Quanto tempo eu tenho gasto no meu trabalho e quanto tempo eu tenho gasto nas minhas atividades de lazer, outras coisas que me dão prazer na vida. Nós não somos o nosso trabalho, a gente é muito além disso. Então, essa gestão de tempo nesse sentido. Se for preciso, coloca aí num gráfico, faz aquele gráfico de pizza da sua semana e vê quanto que você está gastando no seu trabalho, com quem você gosta e tentar equilibrar melhor. Atividade física, né, que vocês falaram. Extremamente importante, eu acho. A gente sempre fala, né? Eu não tenho tempo. Mas se a gente não arruma tempo para atividade física, a gente vai ter que arrumar tempo depois para cuidar da doença. Então, exatamente. Então é melhor a gente tentar se antecipar. Em algum momento, não precisa ser muito tempo, mas que seja uma meia hora de uma caminhada ao ar livre. Sim. Alguma atividade que te dê prazer, mas eu acho que é um momento em que você pensa um pouco em si, né? Quando você tá lá na atividade física, é um momento de você se centrar, né? De uma coisa um pouco mais interior, assim. Então, eu acho que é extremamente importante da gente colocar aí na nossa prática de rotina. Bom, vamos ver se em casa de ferreiro espeta de pau. Dani, o que você faz para cuidar do seu corpo, então? Eu faço academia, faço musculação, das 8 às 9 da noite. Eita, a Dani, gente, a Dani é uma pessoa, ela é uma professora, ela tem 2 cargos e eu não vejo essa mulher adoecendo, assim, ela tem uma resiliência e uma capacidade de se organizar no meio de tudo isso, é muito admirável. Mas eu acho que uma característica que me ajuda muito é essa coisa de estar sempre rindo de tudo, se divertindo. Eu tenho, né, segundo os meus amigos aí, eu tenho eu parei, a minha idade emocional parou na 5ª série. Mas enfim, eu levo a vida de uma forma um pouco mais leve. Eu acho que isso me ajuda bastante, né? E ela contagia todo mundo. Então, você vai numa reunião nossa de equipe, é uma delícia. É uma delícia. Que bacana. E a Mari, o que você faz para cuidar do corpo? Eu faço tecido acrobático. Eu vou e volto nas atividades físicas, mas o tecido acrobático é uma atividade que eu faço. Eu tô em contato com ele há 10 anos já, vou e volto. Mas é o que mais me dá satisfação. E aí facilita tudo, né? Que aí o treino não vira uma obrigação, mas vira, assim, uma coisa muito prazerosa. Não que eu vá pro treino com vontade toda vez. Não. Muitas vezes eu vou sem vontade. Só que chegando lá é tão bom que você continua. O prazer de estar fora de sala de aula também, né? Sim, muito. Ter outras. Então, vamos falar de metas realizáveis, por exemplo. Qual é que é? Como podemos proceder com essas metas aí? Metas menores? Metas maiores? Quando a gente fala dessa questão da expectativa, a gente precisa pensar em expectativas que são reais, né? Às vezes a gente pensa em expectativas que são as ideais, mas muito longe do que é real. Então a gente precisa pensar em coisas que são possíveis para que a gente não se frustre, porque se a gente coloca uma expectativa muito grande,
a chance da gente se frustrar é muito maior. E a equipe gestora pode contribuir com isso também, tanto para ela mesma, né? Ela precisa olhar as suas metas, mas ela pode ajudar os professores nisso. Olha, isso aqui acho que é muito, a gente vai estar em novembro, segura um pouco. Porque quando a gente está no começo do ano planejando, a gente quer abraçar o mundo mesmo. Então, é importante ter uma ajuda para refletir sobre isso. Principalmente quando o professor está começando. Sim, e aí sim. ele prepara aulas que ele acha que ele vai conseguir levar até o fim. Mas se eu preparei na faculdade, agora vai dar certo. Sim. Eu acho que um pouco de... talvez falar com pessoas mais experientes na profissão ajude, né? Porque é bem isso daí. Um profissional experiente de educação sabe algumas coisas que fala assim, você pode até tentar, mas cuidado. Talvez. E eles sabem. Eu lembro quando eu comecei na rede, várias dicas que eu recebi, eu comecei lá no Integração. E o pessoal lá muito bacana, e eles davam várias dicas sempre, aprendi muito com eles. Nós estamos falando de professores negativos, tá? Que falam assim, não, isso aí nunca vai dar certo. Não, pessoas que coloquem o seu pezinho no chão. Exatamente. Dê dicas de talvez quando você vai conseguir completar isso, ou quais os caminhos que você pode seguir, não uma pessoa que te desestimule. É uma coisa que a gente precisa pensar, né? Aquelas pessoas que são muito perfeccionistas, né? Essas são vítimas, né? De todo esse adoecimento. Porque elas são campeãs em colocar uma expectativa, em querer que fique tudo muito certinho, muito correto, que nada saia do controle. E a gente sabe que dentro de uma sala de aula, o que você menos tem é controle, né? Então, eu acho que são pessoas que precisam pensar um pouquinho sobre isso, né? E, se possível, até buscar ajuda, né? Essa exigência consigo mesmo, ela não é nem um pouco saudável. Então, são coisas a serem repensadas. E, às vezes, é legal a gente pensar até em novas experiências em sala de aula, né? Às vezes, tá fazendo uma coisa e não tá dando certo. Trocar pode ser uma solução? O que vocês acham? Eu acho, às vezes, uma mudança simples... na estrutura da sala mesmo, né? De você mudar, fazer uma roda de conversa, de repente, colocar as carteiras em círculos. A gente tá falando que o professor tem que comprar 25 tablets e levar pra sala, tá, gente? Às vezes uma pequena mudança Exatamente. no seu dia a dia, uma mudança de carteira já pode ocasionar uma melhora aí no seu dia. Uma outra coisa, né? Você aceitar aquilo que você consegue e, principalmente, tem muitas coisas em que o professor não vai dar conta mesmo, né? São coisas que estão além do que cabe ao professor. E, em muitos momentos, a gente precisa aceitar. Não adianta você querer mudar coisas que não estão ali, não fazem parte da tua alçada, vamos dizer assim. São coisas importantes. Quando a gente aceita que aquilo eu não vou conseguir dar conta de mudar, você consegue lidar com aquilo de uma outra forma. E a buscar ajuda profissional, é só quando tá começando a dar ruim ou antes de dar ruim já pode buscar? Antes. Inclusive, todas as formas de autocuidado é interessante você pensar em fazê-las antes da crise, a longo prazo, e buscar ajuda profissional também. Tanto do psicólogo quanto do psiquiatra, se for o caso. Ou buscar ajuda dos amigos mesmo, falar que está precisando de ajuda. Mas, em se tratando dos profissionais, não precisa esperar você ficar adoecido. Você pode, de repente, ir percebendo alguns sinais de alerta ou lembrar do seu ano passado. Nossa, o ano passado já foi tão difícil, será que agora eu não posso começar uma psicoterapia para me sentir amparado, caso aconteça alguma coisa, caso venha uma crise, um esgotamento? Uma coisa que eu já fiz e para mim funcionou. Pedir para os alunos fazerem uma avaliação sua. Porque às vezes você está agindo diferente e você nem sabe. Ou você acha que você está agindo diferente e quem vai perceber são os alunos, né? Principalmente se você já tem uma relação boa com eles. Né? Eles vão conseguir te falar assim, o professor está meio estressado esses dias aí, cara. O que está acontecendo? Né? Isso pode ser um indicativo. Então, autoavaliações pode ser uma coisa boa? Muito o que vocês legal, acham? eu acho que sim. E pode vir coisas que você não esperava e coisas boas, né? De repente, uma aula que você achou que foi mais ou menos e os alunos adoraram, uma característica sua que você nunca tinha se dado conta e os alunos acham ela sensacional. Eu acho muito importante. Tem que estar aberto a isso. Isso deveria, na verdade, ser uma prática não só do professor, né? Mas da gestão, né? Mas eu acho que a gente cresce muito quando você
propõe essa autoavaliação, né? O que eu faço de bom e o que eu preciso melhorar. Não precisa enaltecer o que é negativo, mas o que é preciso ser melhorado. E com esse retorno é uma forma da gente conseguir rever muitas posturas e, assim como a Mari falou, coisas que a gente nem imagina que a gente consegue tocar o aluno, às vezes vai aparecer nessas avaliações. Então, eu acho que é uma estratégia bastante importante e que deveria ser mais utilizada. Entender que às vezes uma crítica profissional não está falando de outros valores que você tem, né? Saber separar, saber dosar. Se essa crítica for recebida com uma conversa, melhor, mais fácil, porque você, por meio do diálogo, você entende bem o que aquela pessoa quer dizer, o que você pode fazer a partir daquilo. Em relação à ajuda profissional, não sei se todo mundo sabe, mas aqui na cidade nós temos psicólogos nos postos de saúde. Então, na rede do SUS, tem psicólogos que atendem adultos. Às vezes a gente fica falando só das crianças, dos adolescentes, mas tem psicólogos que são profissionais específicos para o atendimento de adulto. Particulares, né, bastante na cidade. E aqui não é o caso, mas se você mora numa cidade que tem universidade, os professores de Campinas, de Itatiba, as universidades que têm psicologia, geralmente elas têm clínicas que atendem de forma gratuita. Muito bem, galera, que conversa bacana, quanta coisa que a gente aprendeu hoje. Então, para amarrar isso daí tudo, para ter uma chamada para o depois, vamos para a Fala Dudu. Fala, 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 Dudu. Os professores certamente passaram por você em algum momento da sua vida ou continuam presentes. Eu tenho muitas lembranças especiais em minha vida. Alguns deles me fizeram ficar com muita raiva, pois estavam criando a contradição daquilo que eu estava pensando, ou me orientaram sobre minhas ações. Em outros momentos eu sorri com alguns professores, e eles sorriram para mim. Os professores são amigos, são seres humanos. Eu mesmo já fiquei triste por saber de alguns professores que adoeceram ou faleceram. E você? Somos seres humanos como quaisquer outros seres humanos, suscetíveis a doenças e dificuldades sociais, psicológicas e cognitivas. Ninguém é de ferro, ninguém viverá para sempre. Se os professores fazem parte do ciclo da vida e possuem um papel muito importante na organização da sociedade, por que são desvalorizados? Sejamos sensatos, ninguém adoece porque quer. Comente sobre este episódio, escreva para a gente, estamos aguardando. Abraços. Muito bem, galera, e agora chegou aquele momento relax, aquele momento gostoso, aquele momento para você se autocuidar também, por que não? Então chegou o momento da bolacha pedagógica. Maravilha, vamos começar aqui no sentido horário. Vamos começar com a Dani. Dani, o que você indica pra gente, por favor? Bom, eu tô lendo um livro que se chama O Cérebro Adolescente. Tem o cérebro da criança e o cérebro do adolescente. E é um livro muito interessante, que ele ajuda a gente a entender um pouco desse funcionamento do adolescente a partir da neurociência. Então, um livro bem interessante. Para quem trabalha aí com esse público de adolescente, eu acho que é um livro imperdível. Legal. Vai estar na nossa descrição, tá bom? E você, Mário? Eu já sei que você tem uma lista interminável, então eu e a Dani vamos tomar um café, você vai falando aí o que você trouxe. Eu trouxe uma lista de coisas, mas eu vou falar de duas principalmente, que é o portal do Drauzio Varela. Tem o site com vários textos sobre saúde de maneira geral. Tem o podcast Entre Mentes, que é um podcast específico para saúde mental, muito interessante. E tem os vídeos do Drauzio. E o Drauzio, para quem não sabe, ele é muito divertido, ele dá umas broncas de vez em quando. Então, até para você pensar no autocuidado, os vídeos dele são muito interessantes. Legal. Ele tem uma fala que eu gosto muito, ele fala que o nosso corpo tem que ser a nossa prioridade, porque a gente existe através dele. Então ele dá umas broncas, é muito legal. E o outro canal que eu gosto bastante no YouTube é o Tempero Drag.
FIC é o canal do Guilherme Terreri, que faz a drag Rita Van Hunt. É um nome super esquisito, não sei porque que ele escolheu esse nome. Mas é muito bom o canal dele. Ele é professor e ele trata de diversos temas. Então tem vídeos que falam sobre o amor, tem vídeos que são mais da área da filosofia, uns temas polêmicos, contemporâneos. É bom demais, muito legal. Bom, e chegando aqui na minha vez, na verdade, a gente vai fazer um jabá próprio, tá bom? Que eu quero convidá-los, todos que estão ouvindo, para acessar o nosso canal no YouTube, tá? O canal da C4Me. Se você não sabe, o HTP Áudio, esse podcast que você está ouvindo, é um podcast da C4Me, que é um projeto da Secretaria de Educação de Vinhedo, tá? Então a gente tem um canal no YouTube com vários vídeos bacanas para vocês, tá? Vídeos sobre pessoas que passaram aqui pela rede, sobre projetos que estão acontecendo aqui. Tem tutoriais, você quer aprender a mexer no Google Docs? Tem tutorial lá para você, por exemplo. Mas assim, o foco, eu gostaria de convidá-los para assistir o vídeo, o último que a gente postou, eu não sei que data que você está acessando aí, que é o vídeo do FIC, tá? A gente fez aqui um evento que foi o Festival de Invenção e Criatividade no dia 19 de outubro de 2019, tá? Que foi assim fantástico, foi muito bacana o evento. Tivemos presença de mais de 2.000 pessoas da cidade e das cidades vizinhas, até de outras cidades que não são vizinhas, tá bom? Pessoas de Santos vieram para cá. Então assim, tivemos oficinas de lançamento de foguetes, oficinas de slime, muita coisa rolando o dia inteiro lá, foi muito bacana. E a gente fez um vídeo com os melhores momentos, que tá muito legal. Então se você não pôde vir, queria ter vindo e não veio, ou tá curioso ver se você aparece no vídeo ou não, acessa lá o canal da C4Me no YouTube, tá? Se você quiser, www.youtube.com/C4Me e veja nossos vídeos, assina o nosso canal, liga o sininho, como os jovens falam hoje em dia, tá bom? Para ficar por dentro do que tá acontecendo aqui na educação de Vinhedo. Tá bom, galera? Essa é a minha indicação de hoje. Infelizmente, estamos aqui finalizando a nossa conversa, tá bom? Então eu gostaria de agradecer muito as duas professoras psicólogas que estão aqui na nossa mesa. Começar agora, já que eu comecei a bolacha por sentido horário, vamos anti-horário agora. Então, Mari, muito obrigado pela sua presença, pela sua fala, foi muito bacana. Obrigada, Bruno. Obrigada, C4Me. Eu adorei. Gente, eu tava super nervosa e agora eu quero quero falar mais. Me chamem para outros que eu vou gostar. Com certeza chamaremos. E também a Dani. Dani, muito obrigado por ter vindo, disponibilizado seu tempo, ter falado tanta coisa bacana aqui pra gente. Eu é que agradeço essa oportunidade. Também estava muito nervosa, mas a conversa foi muito gostosa. E espero poder ser chamada para outra oportunidade também. Gostei. Maravilha, nosso time de psicólogas aqui está sendo formado. Gente, então, falando aqui dos estudos da C4Me, tá? Que é a Central de Formação em Mídias da Secretaria de Educação de Vinhedo. Tá? Um grande abraço, muitos beijos aí a todos. Assinem o nosso canal, compartilhem esse podcast com os outros. Agradeço a todo mundo que está envolvido nesse podcast. Muito obrigado e até o próximo episódio.